galerinha! Beleza, beleza, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física, aqui diretamente dos estúdios do Canal Educação, para você que está aqui buscando conhecimento, buscando aprendizagem das disciplinas que estão sendo ofertadas para você diretamente aí da EJA Sexta Etapa. Galerinha, hoje a gente vai dar continuidade ao tema de transformações gasosas. Hoje nós vamos trabalhar com a transformação do tipo isobárica, que é uma transformação relativa a mudanças de temperatura, mudanças de volume da substância, porém a pressão ela permanece constante. Beleza? Na semana passada, no nosso encontro passado, a gente trabalhou com essa transformação, no caso as transformações gasosas, porém a gente deu ênfase às transformações isotermas, na verdade, isotérmicas, né? E as transformações isotérmicas, elas têm como característica a temperatura se mantendo constante entre a comparação da situação final e inicial, beleza? E aí, jovens, a pressão e o volume do gás nessas situações sofrem alteração, perfeito? Mas aqui na isobárica, você tem a pressão agora sendo constante. Por isso, o termo isobárica, né? Bar é uma unidade de pressão, barômetro é um medidor de pressão, então o bar vem aí de pressão. Iso de igual, beleza? Então, transformação isobárica vem aí de uma transformação cuja pressão é a mesma em todas as situações. Vamos então começar o nosso encontro de hoje observando aí o nosso conteúdo, transformações gasosas, transformação isobárica é o tema de hoje. A data do dia 8 de novembro, começando aí o nosso mês de novembro, já na sua segunda semana, né? Disciplina, estamos aqui com aprofundamento em ciências da natureza, área de física, e eu sou o professor Caio, professor de física aqui de vocês, da EJA Sexta Etapa. Perfeito? Jovens, vamos então analisar nessa aulinha de hoje que o nosso objetivo seria relacionar o volume e temperatura nas transformações isobáricas de cada massa de um gás ideal e também relacionar volume e temperatura na transformação isobárica, certo? Desse gás, certo? Então, o nosso objetivo, você observa que ficou claro que nós queremos relacionar o volume e temperatura numa transformação isobárica. Lembrando que nesse tipo de transformação isobárica, a pressão se mantém constante. E de já a gente inicia aqui o estudo dessa transformação. Beleza? Como eu falei no início da aula, iso vem de algo igual. Bárica vem de pressão. Então, estudando aí a formação da palavra, o significado dessa palavra, você tem aí iso vem de igual, bárica vem de pressão. Então, a todo momento, essa transformação vai me fornecer uma pressão constante. Então, quando nós variamos o volume e a temperatura de um gás e a sua pressão ela não alterar, nós podemos considerar que esse gás ele sofreu uma transformação gasosa chamada de isobárica. A lei que representa essa transformação é conhecida como lei de Charles, tá? Na aula passada a gente viu a lei de Boyle e Mariotti, tá? Então, na aula passada a gente observou uma lei que abordava da característica do gás ter a temperatura constante. Porém, agora nós estamos trabalhando de uma forma diferente. Nós agora vamos variar o volume, vamos variar a pressão,
vamos variar o volume, vamos variar a temperatura, mas eu percebo que a pressão se mantém constante, certo? Então, você está percebendo aqui agora que a todo momento, no momento inicial e no momento final, eu vou variar o volume, vou variar a temperatura, mas a pressão ela não se altera, beleza? A pressão ela não vai se alterar. E por isso nós estamos diante de uma transformação isobárica. Vamos observar isso na tela, no gráfico que eu trouxe aqui para vocês. Esse gráfico vai mostrar o volume na situação inicial. Volume na situação inicial. E eu terei uma temperatura também na situação inicial. Certo? Depois, eu aumento o volume numa situação final, que é um volume 2, e eu percebo que aumentando esse volume, eu também terei um aumento de temperatura na situação final. Então, aqui, galerinha, eu vou perceber o seguinte, eu vou perceber uma relação direta entre volume e temperatura, tá? Volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se o volume aumenta, a temperatura sobe. Se a temperatura sobe, o volume do gás aumenta. Beleza? Pessoal, quando eu falo de expressão de lei, eu vou ter a seguinte expressão. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, ou seja, volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final, certo? E com relação a unidades, você tem aí para a temperatura a unidade Kelvin, para o volume você tem a unidade litro, beleza? O do volume você pode encontrar até outras unidades também. Muitas vezes a gente pode encontrar centímetros cúbicos, metros cúbicos, porém, no sistema internacional, pede-se que a gente trabalhe com a unidade litro. Perfeito, jovens. Show de bola. Vamos, então, dar o tempinho para vocês anotarem essas informações e aí a gente volta já já, tá bom? 2 minutinhos e a gente está de volta.
Vamos lá, galerinha! De volta aqui para nossa aula, a gente vai então retomar e vamos observar situações diárias de como isso acontece, né? De como esse processo ele acontece. Então, observe aí o caso de nós termos uma situação em que eu coloco uma bexiga, um balão com gás dentro de um recipiente com água gelada. Ao fazer isso, ao realizar essa função, nós vamos observar que essa bexiga ela tem uma diminuição das suas dimensões, tá? A gente vai perceber isso, que a bexiga ela vai ter uma diminuição das suas dimensões, porque as moléculas do gás vão diminuir o seu volume ao sofrerem uma diminuição de temperatura, beleza? Quando esse gás ele sofre um aquecimento, esse gás ele vai ter um aumento do seu volume, porque as partículas vão querer se afastar, já que elas vão ganhar energia, elas vão vibrar e aí elas vão acabar colidindo uma com as outras e devido a essa colisão elas vão se afastar. Então, na água fervente, como eu tenho uma temperatura maior, eu acabo tendo um volume maior. Certo? Já na água gelada, como eu tenho uma temperatura menor, eu acabo tendo também um volume menor. Beleza, jovens? Show de bola! Então, essas situações elas podem acontecer diariamente com a gente também. Beleza? Bom, vamos então aplicar nossos conhecimentos na prática. Vamos compreender esse conteúdo na prática. Primeira questãozinha diz o seguinte: em um recipiente fechado de certa massa de gás ideal, ocupa um volume de 12 litros a 293 Kelvin. Então, as informações iniciais são as seguintes. Bora lá. Volume inicial, que eu vou chamar de volume 1, ele é um volume de 12 litros, certo? E, nesse volume, a temperatura do gás que se encontra dentro do recipiente é 293 Kelvin. Se esse gás for aquecido até 302, temperatura 2, temperatura final de 302 Kelvin, sob pressão constante, seu volume será. Então, eu vou querer saber quem é o volume 2, certo? Lembrando que a transformação é uma transformação do tipo isobárica, porque ele vai dizer que a pressão ela é do tipo constante. Perfeito? Bom, galerinha, então a gente analisando aqui a situação, a gente vai ter que usar a lei de Charles. V1T1, V2, T2. Então, o volume 1 é 12 litros, você coloca aqui 12, dividido pela temperatura 1, que é 293. É igual ao volume 2, que é o que eu quero descobrir, e a temperatura 2 é 302. Beleza? Jovens, fazendo aqui meio pelos extremos, eu vou ficar com a seguinte igualdade. 293 V2 é igual a 12 vezes 302. Beleza? Então, V2, jovens, será 12 vezes 302 sobre 293. Se a gente realizar a multiplicação
de 302 vezes 12, galerinha, a gente vai observar que o valor é de quanto? E aí? Quanto é que vocês dariam aí de resultado? 302 vezes 12, nós encontramos 3.624. 3.624. Tudo isso dividido por 293. Se a gente realizar essa divisão, a gente vai achar um valor de 12,37 litros aproximados. Então, a gente vai gabaritar a letra A para a nossa primeira questãozinha. Letra A de aprovados. Beleza? Eu acabo aumentando aí um valor de 0,37 litros em relação ao volume inicial. Tá bom? Galerinha, vou dar o timezinho para vocês, 2 minutinhos nessa questãozinha para vocês anotarem essas informações e a gente volta já já para a segunda questão.
Vamos lá, galerinha. Continuando aqui, vamos para a próxima questão, questãozinha número 2. Em uma transformação isobárica, novamente, ele deixa explícito, então, que a pressão não muda. Um gás preenche um recipiente de 3 litros e está inicialmente a uma temperatura de 450 Kelvin. Olha só. Então, de informação inicial, eu tenho que o volume 1 seria de 3 litros e a temperatura 1 seria de 450 Kelvin, certo? O estado final do gás indica que sua temperatura diminuiu para 300 Kelvin. Então, a temperatura 2, que é a temperatura que diminuiu, foi de 300 Kelvin. Ele saiu de 450 para 300 Kelvin. Qual o volume do gás ao término da transformação? Então, em um recipiente de 3 litros, ele tem uma temperatura de 450 Kelvin. Porém, a sua temperatura ela sofre uma diminuição para 300. E aí eu quero saber qual o volume do gás ao finalizar esse processo. Galerinha, a gente vai ter aqui a seguinte relação. Lei de Charles, né? V1T1, V2T2. Beleza? E aí, jovens, substituindo, nós teremos 3 litros sobre 450 Kelvin é igual ao volume 2, que é o volume que eu quero determinar, sobre 300 Kelvin. Beleza? A gente pode simplificar essa situação colocando aqui, cortando, na verdade, esses zeros, tanto do 300 quanto do 450, certo? E aí, galerinha, a gente vai determinar o seguinte. Vou poder fazer meio pelos extremos, e aí eu vou ficar com 45 V2 igual a 3 vezes 30, certo? 45 V2, na verdade, já vou passar até o 45 dividindo, vai ficar, então, 3 vezes 30 sobre 45. Galerinha, quanto é que seria aí esse V2? Olha só. Eu posso simplificar também aqui o 30 e o 45. Por que eu posso simplificar esses dois, professor? Porque ambos são divisíveis por 5. Então, aqui dividindo por 5 ficaria 6. Aqui dividido por 5 ficaria 9. Né? E ainda posso simplificar mais ainda. Dá para simplificar mais. Se a gente simplificar de novo, agora por 3, aqui ficaria 3 e aqui ficaria 2. Né? Então, eu teria como resultado 3 vezes 2 sobre 3. Simplificando esse 3 com esse 3, daria 2 litros. Né? Então, o volume final do gás seria 2 litros. Olha como a simplificação matemática ela nos auxilia bastante. Né? Ficou bem simples o final do nosso cálculo. Jovens, vou te dar aí um timezinho de mais 2 minutinhos e a gente volta já. 2 minutos.
Vamos lá, galerinha. Retornando aqui para o nosso encontro de hoje, a gente vai aqui para a nossa terceira questãozinha, que diz o seguinte. Um recipiente com capacidade para 100 litros contém um gás a temperatura de 27 graus Celsius. Esse recipiente é aquecido até uma temperatura de 87 graus Celsius, mantendo-se a pressão constante. Então, eu tenho aqui uma transformação isobárica. O volume ocupado pelo gás a 87 graus Celsius será de quantos litros? Então, aqui, galerinha, eu vou anotar os dados, as informações, para que a gente já faça logo as transformações das temperaturas, certo? O volume inicial, eu já sei que é de 100 litros. Porém, a temperatura inicial, que é de 27 graus Celsius, eu tenho que somar com 273 para dar o valor em Kelvin, tá bom? Então, essa temperatura 1 em Kelvin, ela será quanto, jovens? E aí? Soma aí esse valor. 273 mais 27 dá 300, né? Então, eu tenho que somar aqui, ó, com 273 para achar o valor em Kelvin, beleza? E aí eu acho o valor de 300, beleza? A mesma coisa eu vou fazer com a temperatura 2. A temperatura 2 eu vou também somar com 273. Ao somar com 273, bote aí, 273 mais 87. Quanto é que dá, professor? 360, né? Então fica 360 Kelvin, beleza? Então a gente vai agora usar a lei de Charles para realizar a devida transformação e achar o volume após o aquecimento. Então, a lei de Charles diz que V1T1, né, V1 sobre T1, é igual a V2 sobre T2. Então, V1, volume inicial, é 100 para uma temperatura inicial de 300 Kelvin. É igual a um volume final que eu quero descobrir para uma temperatura de 360 Kelvin. Posso simplificar, professor? Pode, corta os zeros, não é isso? Aproveita e corta logo também um dos zeros que sobrou do 300 com um dos zeros do 100. Então, vai ficar aqui do outro lado 10 sobre 3 igual a V2 sobre 36. Faz aí meio pelos extremos. Fazendo meio pelos extremos, a gente vai acabar encontrando, olha só, 3V2 igual a 36 vezes 10, que dá 360. V2 será 360 dividido por 3. E aí, vai dividir 360 por 3? Dá 120. Como é volume, você coloca aí litros, né? Gabarito, letra D de demais, professor, essa questãozinha. Foi boa demais. Simples demais, demais, demais. Né? Bora para os 2 minutinhos para vocês anotarem, certo? E aí a gente vai para a próxima questãozinha 4 de hoje.
Vamos lá, galerinha, retornando aqui para a nossa aula, a gente vai para a questãozinha número 4, certo? Então, voltando aqui para a nossa aula, vamos resolver a questãozinha 4, que diz o seguinte: um balão que contém gás oxigênio mantido sob pressão constante, ou seja, transformação isobárica, tem volume igual a 10 litros. Então, o volume inicial seria 10 litros a 27 graus Celsius. Então, para encontrar essa temperatura na escala Kelvin, você tem que somar com 273. Se o volume for dobrado, podemos afirmar que, bora lá, galerinha, aplicando na lei de Charles, você tem volume 1 é igual ao volume 2, tudo isso dividido pelas suas respectivas temperaturas, né? T1 e T2. Substituindo as informações, você tem o volume 1 sendo 10 litros, beleza? A temperatura 1 seria 27, mas como a gente somou com 273, dá exatamente 300. Igual ao volume 2, que ele falou que vai ser dobrado. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes 10, dividido pelo T2, que é o que eu quero saber, o que acontece com a temperatura. Certo? O que a gente vai fazer? Você já pode logo cancelar 0 com 0. E aí faz meio pelos extremos. Certo? Então, vai ficar, olha só, desse lado aqui, T2 igual a 20 vezes 30. Então, quanto é que dá esse T2? 20 vezes 30. 2 vezes 3 dá 6. Acrescenta os dois zeros, fica 600 Kelvin. Beleza? O que eu disse para vocês? Que se o volume duplica, a temperatura em Kelvin também dobra, né? Temperatura e volume aqui na transformação isobárica são diretamente proporcionais. Certinho, galerinha? Meus queridos, respondemos aqui uma quantidade relativa de questões, né? Quatro questõezinhas. Abordamos também um pouco a teoria, ok? E fica aí também uma lista de diversas questões para vocês responderem em casa, certo? Não esqueçam de treinar todas essas questões que eu deixei para vocês, porque vocês vão conseguir cada vez mais adquirir conhecimento. Um detalhe são para as questões que não estão nas unidades padrões. Se a temperatura estiver em Celsius, você tem que somar com 273 para achar em Kelvin, tá? Usa aí as transformações de escalas termométricas. Porém, se a temperatura já estiver em Kelvin, você não precisa transformar nada. Basta usar diretamente a sua unidade. E o volume estando em litros, você também já pode usar diretamente essa unidade. Beleza? Galerinha, ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro e tchau, tchau a todos.